eu sou Fernanda Henriques, do primeiro ano D, e as integrantes do meu grupo são Júlia Cardoso, Júlia Teixeira, Isadora, Sofia e Gabriela Siminski. Nosso tema é a peste negra e eu vou introduzir com o motivo do surgimento da peste negra. A peste negra foi introduzida por genoveses que fugiam de um conflito na Crimeia para o continente europeu, chamada também de a peste bubônica. Ela é uma doença causada pela Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano, pela secreção do corpo ou pela via respiratória. Os historiadores acreditam que a doença surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico de onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China. Olá, meu nome é Júlia Gomes e eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas da peste negra. Os sintomas mais comuns são cansaço excessivo, febre alta, gânglios inchados e doloridos, dores fortes de cabeça e alterações na cognição e na marcha. Já na peste septicêmica, normalmente ocorre como complicação da peste bubônica. Nesse caso, a bactéria se espalha para diversos órgãos do corpo. Os sintomas são febre muito alta, hipotensão arterial, falta de ar, vômitos e diarreias e hemorragia cutânea, causando escurecimento das extremidades do corpo, gangrena. Peste pneumônica. Pode acontecer de forma primária ou como complicação da peste bubônica ou septicêmica. Os sintomas são dificuldade para respirar, dor no peito e tosse com sangue. Bom, a peste, na verdade, é uma doença infecciosa aguda transmitida por insetos ou animais roedores infectados. Existem 3 variações da peste: bubônica, septicêmica e pneumônica. É importante que citemos a Yersinia pestis, bactéria causadora da doença e que ela persiste ainda nos dias de hoje. Alguns casos foram até registrados no Brasil. E numa situação dessas, nós pensamos: o que eu faço? Ou isso tem cura? E a resposta é sim. Antigamente, acreditava-se não haver cura, pois não havia ciência suficiente para produzir um medicamento que pudesse combater essa doença a partir do momento em que não se sabia sequer a procedência da doença. Muitos acreditavam até que era algum tipo de punição divina, ou algo do gênero. O tratamento se baseia no uso de medicamentos antibióticos de acordo com sintomas e sempre orientado por um médico, pois a automedicação nunca é recomendada, pois pode agravar o seu quadro e te levar a óbito. A streptomicina ou a gentamicina são as opções mais utilizadas. A tetraciclina ou a doxiciclina são opções alternativas caso os remédios anteriores não estejam disponíveis. O tratamento deve se iniciar imediatamente ou o mais rápido possível, pois não se deve, em hipótese nenhuma, aguardar exames laboratoriais devido à gravidade e rapidez na instalação do quadro clínico que a peste provoca. E para vocês saberem, antigamente não havia tratamento e era isolado, se necessário, aldeias inteiras, visto que o contágio atingiu e matou muitas pessoas, esvaziou mosteiros e assustou as populações. As autoridades decretavam até mesmo o isolamento das regiões atingidas. Obrigada. Bom, agora eu vou falar sobre os dados mortos. A peste negra esteve presente na vida dos europeus ao longo do século XIV, e a informação que temos sobre os óbitos é que essa doença foi responsável pela redução de 1/3 da população europeia, mas alguns historiadores, como Jacques Legoff, têm trazido novos dados demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido maior do que isso, dizendo assim que entre metade e 2/3 da população possa ter morrido pela doença. A peste causou uma das mais devastadoras pandemias da história, trazendo entre 75 e 200 milhões de vítimas no decorrer dos 4 anos do seu primeiro e mais mortal surto. Assim, o número crescente de cadáveres logo se tornou um problema para as pessoas do período, uma vez que não havia tempo hábil para dar cerimônias funerárias adequadas a todos, ou mesmo cavar sepulturas individuais. De acordo com uma reportagem do The Guardian de 2006, que divulgou as informações do livro em tradução livre, Necrópole, Londres e seus mortos, a construção de valas comuns logo se tornou uma realidade frequente naquele período da Idade Média. A prática era uma alternativa aos cemitérios que rapidamente se tornavam superlotados. No livro Story of My London, que foi lançado em 1739 pelo historiador William Maitland, ele relatou sobre um bispo londrino que comprou um terreno apenas para transformá-lo em uma vala comum, e quando este ficou sem espaço, o proprietário de terras na região contribuiu comprando uma área adicional de mais de 13 acres. Olá, eu sou a Isadora do primeiro ano D, e eu vou falar um pouco sobre o auge da doença peste negra. A propagação da doença se iniciou por meio
dos roedores e pulgas infectadas, que acabavam sendo transmitidas para os seres humanos, que sendo picados, o sistema digestivo era contaminado. Durante um estágio mais avançado da doença, começou a se propagar por via aérea, através de espirros e gotículas. A precária situação de higiene que as cidades possuíam na época contribuíam para o contágio, pois oferecia condições de moradia aos roedores. Outro fenômeno na época em que se desencadeou a peste negra foi a atribuição da causa da moléstia aos povos estrangeiros, como os judeus. Os judeus, por não serem da Europa e por serem da Idade Antiga, vieram em constante migração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente europeu. Acabaram se tornando um bode expiatório para as multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste. Olá, eu sou a Sofia e agora eu vou falar um pouco sobre como a peste negra se espalhou rapidamente pela Europa. Primeiramente, os relatos daqueles que viveram no período da peste negra contam sobre a quantidade de mortos que sucumbiram a essa doença e o desespero das pessoas que fugiam ou isolavam-se como forma de garantir sua sobrevivência. Também fala-se que o contágio aconteceu mais rapidamente pela via marítima, isso é, pelas embarcações que navegavam pelo mar Mediterrâneo. Mas a contaminação por via respiratória permitiu que a doença se prosperasse muito rápido. A circulação de comerciantes, soldados e até peregrinos contribuiu para difundi-la por terra. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, que se proliferavam com facilidade nas cidades, quanto nos vilarejos menores, em razão das condições precárias de higiene em que as pessoas estavam submetidas. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea. Como a doença se espalhava rapidamente pela população e a quantidade de médicos eram insuficientes, além das condições precárias em que a sociedade estava submetida, a peste negra se espalhou muito rápido, contribuindo para o surgimento de uma das maiores pandemias já conhecidas pelo mundo. Contribuíram com a propagação da doença as precárias condições de higiene, habitação das cidades e as vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. A peste negra, ela afetou diretamente no sistema feudal. E assim, para nós entendermos, né, como ela afetou no sistema feudal, a Fernanda já explicou para nós como a peste negra se espalhou, né? O que aconteceu e tal para haver a peste negra. Tendo a peste negra se espalhado pelas pessoas e houve, né, muitas mortes, dessa forma enfraqueceu o sistema feudal. Pelo fato de que não tinham pessoas para cuidar das terras, não tinham pessoas para trabalhar, os feudos, né? Os feudais, eles não conseguiam abastecer a cidade, não conseguiam fazer comércio, não conseguiam estabelecer a cidade com alimentos, e também se criou, né, a rota comercial marítima. E aí o sistema feudal ele se enfraqueceu por esse motivo. As pessoas, elas estavam morrendo, estavam fracas, não tinham disposição para trabalhar, não tinham disposição para fazer comércio. Então o sistema ele foi enfraquecendo por esse motivo, né? A peste negra ela fez com que mais da metade da população morresse, muita gente morreu, assim enfraqueceu o sistema feudal.